Olá, olá, sejam bem-vindos. E agora a gente vai falar sobre quartos, suítes, área de dormir, ok? Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai falar sobre esse ambiente, aqui eu tô com um exemplo de suíte master, mas pode se referir a qualquer espaço de dormir, é quem vai utilizar este quarto, certo? Se vai ser o casal, se vai ser seu filho, se vai ser sua filha, se vai ser uma visita, para quem esse quarto será destinado, certo? Qual a cor predominante nesse quarto? Se for um quarto de casal, né, que cor vocês gostam? Se for o da criança, qual é a cor predominante que vai ter? Você já tem que dar uma pensada sobre isso. Tamanho de preferência de cama. Hoje as camas elas têm inúmeros tamanhos. Nós temos a comum, que é de 1,88 por 1,38. Nós temos a queen, 1,58. Temos a king, ou a super... Na verdade, aqui seria king, que é 1,93 por 2,3. E nós temos outros tamanhos, seria super king, mega queen, né? Enfim, a gente pode mandar personalizar o tamanho dessas camas. Pensa sobre o tamanho dela, se pode ser um tamanho de referência que já tenha no mercado ou se tem que ser algo planejado, né, diferenciado aí. A roupa de cama. Se a roupa de cama pode ser personalizada ou se pode ser pronta, se isso não faz diferença para você, né? A disposição da cama. Lado esquerdo, lado direito. O que eu quero dizer com isso? Se for um espaço que a cama possa estar encostada na parede, se você não tem problema com isso, se tem algum lado que é especialmente melhor o acesso para você, se for um casal, que lado que cada um dorme, isso é importante saber também. Criados mudos, modelo, se os dois lados precisam de criado, ou se um lado pode ser uma mesinha e outro lado tem que ter gavetas. Ou se não gosta de criado, né? De repente só uma prateleirinha ali, só uma iluminação, um apoio básico. Isso tudo também tem que ser pensado, né? Cortinas, tipo de cortina. Se você já tem a persiana externa, que é aquela que bloqueia a luz do ambiente, normalmente você pode ter uma cortina um pouco mais leve na frente, mas se não é o caso do teu ambiente, você tem que ter um blackout. Se esse blackout tem que ser embutido no trilho, tem que ser uma persiana embutida, ou se ele pode ser simplesmente aquele tecido blackout mesmo. Já pensa sobre a sua cortina. A cortina, na verdade, para a área de dormir, eu acho que é o mais importante, porque tem gente que gosta de escurecer bem o ambiente, que não dorme se o ambiente não tiver extremamente escuro, e tem gente que não liga. Se estiver tudo claro, o importante é estar na hora de dormir e pronto, certo? Iluminação. Eu, por exemplo, eu não gosto da iluminação do quarto muito alta. O meu esposo sabe, eu gosto de usar um rebatedor em cima ou só o abajur do meu lado. Eu acho que aquilo me atrapalha a visão, a hora de dormir para mim, eu tenho sono muito leve, então eu já tenho que começar baixando a iluminação do quarto, as coisas têm que já começar a ter uma iluminação mais baixa para mim uns 40 minutos antes, e eu não gosto de estar com aquela luz muito forte em cima de mim na hora de dormir. Então, para outras pessoas isso também não faz diferença. Mas veja, eu tô falando sobre questões aqui que talvez você nunca tenha pensado e que te incomodam ou são recíprocas. Você também pensa como eu, ou para você tanto faz, certo? Isso também tem que estar claro. Cabeceiras. Tem gente que gosta de cabeceiras estofadas. Eu coloquei MDF aqui, porque tem gente que não gosta realmente nem de cabeceiras, ou não gosta que ela seja estofada por questões alérgicas, acha que pode dar algum problema respiratório, enfim, né? E TV, se gostaria de TV no quarto, né? Tem pessoas que não gostam de TV no quarto, que não fazem questão de TV no quarto. Já eu faço questão da TV no quarto, eu preciso dela para dormir, né? Eu gosto de assistir alguma coisinha, já vai me dando sono e durmo. Tamanho específico da TV, se tem um tamanho que você gosta ou não, se precisa ou não, né? E tapete embaixo da cama. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta só daquelas passadeirinhas do lado, que é mais fácil de limpar, e tem gente que acha mais bonito um tapete, né, entrando ali na cama. Closet. Se vai ser teu espaço, tem espaço para um closet ou se vai ser um roupeiro? Espaço interno do roupeiro. Né? Mais pra frente a gente vai falar de móveis planejados e a gente vai dar um detalhamento sobre isso, mas é importante aqui que você já liste algumas coisas principais. Por exemplo, se você gosta de guardar a tua roupa mais em cabide ou em prateleiras, se você gosta de guardar em gavetas, por exemplo,
De repente, só uma pequena explanação aqui sobre esse teu espaço, você já começa a pensar sobre ele e já começa a ter uma ideia melhor do que seria essa questão do roupeiro para você, certo? Se no teu quarto você vai ter um espaço para maquiagem ou para home office, né? Se você não tem espaço, de repente, para ter um escritório dentro de casa, uma área que é boa na frente da cama, que dê para utilizar para uma bancadinha para você mexer, de repente, no teu notebook, alguma coisinha que você queira ali de noite, trabalhar um pouquinho ali, se isso é feito também num espaço específico ou dentro da sua suíte, né? Ou se é mulher, se ela gosta daquelas bancadinhas de maquiagem, a área que ela gosta de fazer a sua maquiagem, enfim, se pode ser na cama ou se de repente você faz isso lá na tua sala de banho, lá, né? E observações gerais que você tenha sobre esse ambiente. Aqui a gente deu o exemplo da suíte master, né? Mas para os outros quartos isso não muda, certo? O que vai mudar, de repente, é o tamanho da cama, se é questão de quarto de criança, se vai ter beliche ou não, se teu filho gosta de brincar no quarto, os brinquedos dele ficam nesse quarto, quanto ele tem de brinquedo, se for a criança também, uma área onde ela pode guardar os livros dela de escola, a mochila, isso incomoda bastante algumas mães, né? Porque ele chega da escola, não tem um local para colocar a tua mochila, deixa ela largada ali, né? Então, pensar sobre essas situações, sobre os membros da sua família e fazer aquele cruzamento de ideias, né? Fazer cada um desses responder esse fichariozinho e ver se estão todos de acordo, certo? Porque às vezes não é a pessoa que é dona do quarto, é ela mesma que faz a limpeza. Então também, normalmente é a mãe, né? Isso tudo tem que ser pensado em conjunto, ok? E agora a gente vai falar sobre banheiros, sobre as salas de banho ou banheiros, né? Novamente, a cor predominante, se o tipo de aquecimento da água é a gás, elétrico ou solar, né? Vai ter alguma coisa diferenciada nesse sentido. Cubas, uma ou duas cubas, se tem espaço para 2 cubas no seu ambiente ou não. Observações sobre as cubas. Muita gente não gosta de cubas esculpidas nessa área, porque às vezes, dependendo de como você fizer o recorte dessa tua cuba, pode ter um pouco mais de dificuldade para limpeza. Se as cubas têm que ser grandes ou não, eu já tive um cliente, por exemplo, que ele lavava o cabelo na cuba do banho. Ele gostava de fazer isso, não só quando ele tomava banho, ele gostava de fazer isso na hora que ele acordava. Na hora que ele acordava, ele gostava de lavar o rosto e já lavar o cabelo. Então, eu tive que fazer uma cuba especial para isso, era um uso dele. Vejam, né? Então, pense sobre as rotinas, né? O que você faz ali naquela tua cuba. Se for dupla, se for do homem e da mulher, pode-se fazer uma diferenciação entre as duas, ou as duas podem ser iguais. Os metais, né? Torneiras, toalheiros, chuveiros, papeleiras. Se você vai querer um toalheiro térmico, se o teu toalheiro pode ser comum, simples. Se esse espaço ele vai ter aquecimento do piso ou não, aquecimento da toalha ou não. Banheira, se tem a banheira ou não. Se essa banheira vai ser de simples imersão ou vai ser uma hidromassagem. Falando em banheiras, tem inúmeras possibilidades também, coisas que você já tenha visto sobre a banheira. Aqui você não precisa dizer qual é a sua banheira ideal, mas se você já tiver visto algo que você gosta dessa banheira e já queira mencionar aqui, tipo uma cromoterapia, né, de repente aquela qualidade de ozônio que tem na água, para deixar a água sempre bem limpinha, bem filtrada, né, iluminação desse espaço, né, o box, se você gosta do box até o teto, se você gosta do box mais tradicional, né, espelhos, se você gosta de liso, se você gosta de ter um desembaçante nesse espelho, né, um desembaçador ali atrás dele, se você gosta de um armário atrás do espelho, ou se pode ser um espelho fixado na parede. E o armário inferior, né, o que você guarda nesse armário inferior, você gosta de um espaço só pro teu secador de cabelo, se você guarda algo específico, as toalhas vão ficar ali, né? Ou se vai ser só produtos cosméticos, aonde vão estar esses cosméticos. Então, gente, concluindo um pouco sobre esse programa de necessidades, esse checklist vai para vocês, né? E aqui, basicamente, os outros itens são as outras suítes ou os outros quartos, né? Eu normalmente faço uma ficha para cada área de dormir. Então, você tem isso aqui até o final do teu checklist.
ok? Se você tiver menos suítes ou menos quartos, é só suprimir, né, a continuação deles, né? E aí é que eu falo um pouquinho sobre dependência de empregada, que é um ambiente que alguns imóveis têm, outros não. A maioria das pessoas não tem mais essa funcionária dormindo dentro do seu lar, mas se você tiver, também é bom você especificar aqui o que ela vai ter nesse espaço. Muita gente usa esse espaço como uma suíte de hóspedes, principalmente em regiões que os imóveis sejam transitórios, né? Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú ainda se tem bastante dependência de empregada, porque às vezes a pessoa traz a própria funcionária no momento que tiver em lazer ou em férias, né? Então, muitas vezes aqui ainda esse espaço é aproveitado, né? Se vai ter o banheiro ou não nessa área dela. E aí, no 8º item aqui, é só um raio-x rápido sobre revestimentos, ok? Não precisa aqui ser nada muito específico, é um checklist bem rápido sobre tipos de papel de parede, se vai ter algum revestimento, algum metal, algo que você tenha visto que você gostou. E aí o 9º item sobre peças de arte, se você tem alguma peça de arte que você queira adquirir, outros ambientes da casa, escadas, adega climatizada, garagem, piscina, salão de festa, sauna. Se você tem esses espaços dentro da tua casa, algum descritivo rápido sobre eles. Mas essa parte aqui não tem que ter uma métrica, porque é uma parte muito aberta, uma parte muito ampla, né? É só se você tiver alguma consideração sobre esses espaços. Então, esse checklist vai para você, né? É importante que você preencha todo ele, né? Você deixe ele bem completo. E quando você finalizar isso, eu digo que você vai estar preparadíssimo aí para iniciar com o pé direito a sua reforma, planejar os seus espaços, porque você vai se conhecer muito mais quando você concluir toda essa etapa, né? Então é importante que você não inicie nada sem antes você saber quais são as suas necessidades e você saber um pouco mais do seu estilo, se conhecer mais, né? A partir daí você vai estar preparado para ou orientar um profissional, se você já tiver um profissional junto com você, ou então fazer isso por conta própria, né? Se for esse o seu desejo, o seu caminho aí da sua jornada, ok? E a próxima aula a gente vai começar falando sobre um novo módulo que será sobre mobília fixa, móveis planejados, ok? Então fique comigo, não saia daí e até mais, um beijo!